Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos retornando, né, com a nossa aula no blog. Como a Tia Cris vem falando por muito tempo, é muito interessante e importante que você realize essas videoaulas no blog. Tenha a oportunidade também, se tiver qualquer dúvida, nos procurar, né? Caso fique em alguma dúvida sobre essas videoaulas ou sobre algumas atividades que a tia possa estar passando, estou disponível para vocês, tá bem? Bom, hoje na nossa aula de geografia, nós vamos terminar as atividades econômicas da região Nordeste. Nós já vimos algumas atividades e hoje nós vamos finalizar com o comércio, transporte e turismo. Para isso, eu gostaria que você pegasse o seu livrinho de geografia, abrisse ele lá na página 226, tá bem? Então, abre lá na página 226. Nós vamos começar a falar sobre o comércio. O comércio da região norte, ele é um comércio diversificado, variado, onde você tem atividades tanto de exportação quanto de importação. Tia, eu não lembro mais o que é exportação e o que é importação. Exportação é quando os estados da região Nordeste vendem produtos para outras regiões ou para fora do país. Importação é quando os estados da região Nordeste compram os produtos de outras regiões, de outros países, de outros lugares, né? E aí, quando você fala dessa exportação e dessa importação, é interessante a gente saber um pouquinho quais são os produtos que eles exportam e quais são os produtos que eles importam, né? Vamos pegar aí então 226? Olha bem o que está falando o seu textinho sobre o comércio. Os maiores centros comerciais do Nordeste localizam-se nas capitais de cada estado, né? Nós já estudamos quais são as capitais de cada estado. E alguns municípios do interior, como, olha os municípios: Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Jequié, que é na Bahia, Caruaru, Garanhuns e Petrolina, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, Sobral e Marangape, no Ceará, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Arapiraca e Penedo, em Alagoas, Imperatriz, no Maranhão, e Propriá, em Sergipe, e Picos, no Piauí. Então, a maioria das atividades comerciais, elas se encontram nas capitais de cada estado. Cada capital você já sabe qual é. Além dessas capitais, essa atividade comercial também se encontra em alguns municípios, no interior de alguns municípios. E aqui o seu livrinho vem trazendo quais são os principais dele. No parágrafo de baixo, a gente vai ver um pouquinho quais são os produtos que a região Nordeste exportam, vendem, e quais são os produtos que a região Nordeste importa, compra. Vamos ver? O Nordeste vende para outros estados e países produtos como, não são só esses não, tá? Esses são os principais exemplos: cera de carnaúba, petróleo, algodão e camarão, que são atividades, que são produtos relacionados às atividades que a gente já estudou. A agricultura, o extrativismo, a pesca dessa região, tá percebendo? A região compra produtos como trigo, combustíveis e máquinas, e etc. Também tem outros produtos. Então, você tem na região Nordeste um comércio diversificado e uma atividade diversificada, onde nessa região você tem tanto comércio de exportação quanto comércio de importação. Lembrando que comércio é a venda e a compra de determinado produto, né? Vamos falar um pouquinho do transporte. Bom, transporte nessa região, todas as regiões a gente vem falar desse transporte. Um dos transportes ali que a gente fala que ele é pouco desenvolvido são as ferrovias, né? Que é o transporte que liga com a linha do trem, com o trem. Mas apesar de não ter receber o desenvolvimento,
é um transporte muito importante para ligar duas sub-regiões da região Nordeste. Vamos ver quais são? As rodovias, né, que é onde fica, é uma via de circulação de carros, caminhões, ônibus. As rodovias são as vias mais utilizadas da região Nordeste para o transporte de pessoas e de produtos. Duas extensas rodovias ligam o Nordeste ao Sudeste e ao Sul, a BR-116, também conhecida como Rio-Bahia, e a BR-101, ou Transilitorânea, que beira o litoral. A rede ferroviária nordestina é pouco expressiva. No entanto, é fundamental no trecho que liga o sertão com a zona da mata. Sertão e zona da mata são as duas sub-regiões. Então, ela, apesar de não receber tanto desenvolvimento, ela é importante porque liga essas duas sub-regiões, o sertão à zona da mata. O transporte fluvial depende sobretudo dos rios São Francisco e Parnaíba. A gente já sabe qual a importância desses dois rios, que são rios perenes, que são rios possíveis para navegação. Então, o transporte ali que relaciona a água, que relaciona, né, a atividade marítima, a atividade fluvial, precisa e depende desses dois rios. Principalmente porque a gente já sabe que muitos rios na região Nordeste são rios o quê? Temporários. A navegação marítima é mais utilizada para importação e para exportação de produtos. Então, a navegação marítima, que envolve os mares, né? Ela está relacionada ao comércio. Quando essa região precisa vender os seus produtos ou precisa comprar outros produtos para o seu comércio, para as atividades que ele necessita de novos produtos. Os principais portos são os de Recife, Salvador, Fortaleza, Ilhéus, Maceió e São Luís. Então, quando você lê aonde são os principais portos, você já consegue perceber que muitos deles são nas capitais também dos estados dessa região. O transporte aéreo é bastante utilizado, principalmente no verão, levando passageiros para as áreas turísticas do Nordeste. Em todas as capitais da região há aeroportos, mas destacam-se os de Salvador, Recife e Fortaleza. Existem outros aeroportos com voos domésticos em cidades do interior, como Imperatriz, Petrolina e Juazeiro do Norte. Então você vê que esse transporte ele está relacionado a outras atividades econômicas. Na verdade, essas três atividades econômicas, elas estão relacionadas a outros fatores. O comércio, os produtos que são produzidos em outras atividades. O transporte, o movimentar de pessoas, o movimentar de cargas, também relacionados às outras atividades, né, além da locomoção da população. E agora a gente fala do turismo. Na verdade, a gente já até vinha falando do turismo. A região Nordeste é uma região rica em belezas naturais, em cultura, onde você tem uma dança ali que é o frevo, que é até um patrimônio cultural, por reunir vários elementos de diferentes culturas. Isso atrai um turismo muito grandioso. E essa atividade, né, de turismo nessa região é muito importante para a economia da região Nordeste. Vamos ver os principais? Olha aí, na página 227. O Nordeste tem muitas atrações turísticas. As principais são as cidades históricas, como Olinda, em Pernambuco, e Porto Seguro, na Bahia. As grandes capitais, como Salvador, Recife e Fortaleza, pelas belezas naturais que suas capitais são donas, né? As praias. A cidade de Nova Jerusalém, em Pernambuco, onde durante a Semana Santa é ensinada ao ar livre a Paixão de Cristo, que é um evento cristão, né?
os mercados e as feiras típicas, os parques nacionais como o Parque da Serra da Capivara, no Piauí, o Vale do Catimbaú, em Pernambuco, o Geoparque de Aripe, no Ceará, o Vale dos Dinossauros, na Paraíba. Todos esses parques nacionais apresentam vestígios pré-históricos. Aqui embaixo tem algumas das imagens da atração da região Nordeste. Então, quando você lê essas principais atrações, você consegue perceber a grandiosidade de atividades turísticas que essa região apresenta, né? Bom, esse é um pouquinho assim, a gente finaliza as atividades econômicas da região Nordeste. Qualquer dúvida, a Tia Cris está disponível, tá bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.